sua vida aquilo que Ele tem mesmo falado. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Tenho ouvido as Tuas declarações e me sinto alarmado. Primeira coisa, o profeta ouviu a palavra. Segundo, o profeta orava, desejava que a obra de Deus fosse bem sucedida. Ele diz: aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Por que meio dos anos? O meio, irmãos, sempre traz um desânimo. Quem aqui já fez um curso superior? O meio do curso. O meio do ensino médio. O meio. Por isso que a gente vai estafando. As pessoas começam bem, mas no meio. A gente não faz muita na oração agora do dia 31, a gente não faz aqueles votos. Ora a Deus. Senhor, esse ano você vai ver. Esse ano vai impactar. Esse ano eu vou ler a Bíblia tudo, de capa a capa. Esse ano o Senhor promete. A maioria faz isso. Primeiro dia lê a Bíblia. Nossa, vai ser certo. Segundo, primeira semana. Terceira semana já faz uns 2 dias. E como é? No mês de julho. Ah não, ano que vem. E o profeta disse: Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. Glória a Deus. Porque o meio, ele sempre traz dificuldades. E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se o grito. Aí vem o noivo. Era meia-noite, todos estavam dormindo e tosquenejados. Todas. Não eram 8, nem 9, nem 5, nem 4. Todos estavam dormindo e tosquenejaram. O sono, o cansaço da meia-noite fizeram com que aquelas noivas, aquelas moças virgens, elas viessem a dormir e tosquenejar. Com a diferença que 5, elas dormiam pelo cansaço do dia a dia. Porém, o seu coração tinha dentro dela a presença de Deus. E elas tinham azeite para elas. E azeite de reserva. E quando à meia-noite ouviu-se o grito, aí veio o noivo. 5, as lâmpadas tinham se apagado. E 5 tinham guardado pouco de azeite. À meia-noite. E o profeta diz: aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Quantos anos de fé que você tem? 10, 15, 50, 60? Aviva. Seja avivado. Seja crente cheio do Espírito Santo. Tenha sempre em mente a vida de Cristo. Faça os seus planos aqui na terra, mas sabendo que nós somos passageiros. Aqui não é o nosso destino. Nossa parada não é aqui. Nós somos igual uma linha de trem de ferro. Eu gosto muito de pedalar. Às vezes eu passo nessas linhas de trem de ferro, eu acho bonito, os vagão. Aí um dia eu passando no cruzamento de 2 pistas de trem de ferro, achei que lindo, os trem, um teve que parar, e eu parei observando. Eu sou curioso, né? Um parando, tinha que parar para o outro passar. Mas ele parou rapidinho ali, questão de 10 minutos, nem desligou o trem. Aí eu, conversando com o rapaz que saiu lá de fora, lá para um dos funcionários lá de fora, se for motorista, parado. Falei: para onde você está indo? Não, estou indo para tal lugar. Ou seja, eu parei aqui, mas aqui não é meu destino. Deus te plantou aqui nessa terra para você ser eterno. Aqui não é a sua parada final. Aqui não é nossa morada final. Nós somos transitórios. Nós só estamos aqui de passagem. E o nosso dia vai chegar. Deus vai nos chamar, ou no arrebatamento, ou de qualquer forma, Deus irá nos chamar. Mas aqui não é o nosso lugar. Nós estamos apenas de passagem. A gente está passando. Nos anos 70, pastor Simvaldo, naqueles dons que Deus dava a ele, Deus usava ele de uma forma espetacular em Araguari. Um homem bruto, nervoso. As pessoas que conheceram sabiam disso, mas cheio de Deus. Meu pai um dia pediu para ele uma carta de recomendação e falou assim: pega de mudança.
Ele era bravo, irmão. Não, salvou só lá, estou voltando. Não, vai de mudança. Vamos que você já vai mesmo. Ele era nervoso, mas cheio de Deus. Ele orava. Um dia eu encontrei um vizinho que falou assim, que todo dia ele acordava de manhã, o seu Zé lá da Natal Mujado. Antes meu pai morreu uns dias, nós encontramos e falou assim, seu Nildo, pastor Nildo, eu lembro do pastor Simval, lá na minha casa, era de parede, a casa pastoral, todos os dias, 5 da manhã às 7 da manhã, eu ouvia ele orando. Glória a Deus, aleluia. Cheio de Deus. Passou, fez a sua história. Meu pai veio, construiu o que tinha que construir, quase 25 anos, conquistou a sua história, realizou obras para Deus, passou, está no lar eterno. Pastor Luiz, da mesma forma, passou, e nós estamos aqui passando, estamos de passagem. O tempo nosso vai chegar o momento que Deus vai falar assim, agora, vem aqui, está comigo, chegou o seu tempo, venha. E nós não precisamos ter medo da morte, porque quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, Deus vai nos abrir na eternidade, e lá nós contemplaremos o Senhor Jesus como Ele de fato é. Vê-lo face a face. Aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus quer nos manter avivados no meio dos anos. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Por muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas Deus sempre usa conosco de grande misericórdia. Você está aqui hoje porque Deus tem usado misericórdia. Eu estou aqui pela misericórdia. O significado de avivamento é preservar, manter vivo. É por isso que 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, nos últimos dias do seu ministério, não era que um homem novo, era já um homem experimentado da obra, um homem que via já o fim da sua vida terrestre. O apóstolo Paulo, aquele homem que já via os sinais da sua vida, e quando para ele já estava declinando, ele escreveu a última carta para Timóteo, 2 Timóteo. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso numa masmorra, numa prisão chamada, me parece que Marmentina, uma prisão, uma masmorra, porque Paulo tinha perdido os direitos políticos e ele era considerado como um prisioneiro comum. Era perseguição religiosa e política. Nero tirou dele o título de cidadão romano, e lá ele foi para essa prisão em Roma, que era uma prisão, sabe como que ela era? Embaixo, cavava-se, tinha um túnel embaixo, levava os prisioneiros, sabe como? Amarrava eles, era como uma tampa de bueiro, e jogava ele lá dentro. Ou ele saía de lá, ou ele saía morto, para ser levado, para ser condenado, ou muitas vezes os ratos picavam, os bichos, porque passava o esgoto de Roma naquela prisão, e ficavam leprosos, muitos prisioneiros ficavam leprosos. E Paulo, nos últimos instantes da sua vida, isso eu acho lindo, ele não pensou em si, ele pensou na igreja, ele pensou nos obreiros, e ele escreve essa carta a um seu filho na fé, porque depois dessa carta, o apóstolo Paulo foi condenado. Chegou o dia que a porta da masmorra da prisão abriu, e alguém chamava assim: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E ele saiu para ser julgado, no julgamento já com a sua sentença decretada, sendo espetáculo de muita gente. Mas eu posso ver ele dizendo: a Deus seja dada a glória. Aleluia. Glória a Deus. E o homem que estava encarregado, soldado, para matar Paulo, tampou
E diz a história que Paulo foi decapitado. O seu corpo cai de um lado, a sua cabeça do outro, mas o seu espírito, Deus o recebeu. E nesse momento de tribulação, Paulo não pensava só em si, ele pensava nos outros. Ele dizia: alguém, pastor Roberto, tem que continuar o meu legado. Alguém tem que estar no meu lugar. Alguém tem que continuar a obra. Alguém tem que fazer e continuar fazendo. Aí lembrou de um filho na fé, Timóteo, que era um obreiro novo, um obreiro que não tinha muito respeito da liderança da época, porque era muito jovem, às vezes um pouco tímido. E Paulo escreveu para ele, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 6: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus, que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. O que é reavivar? É avivar de novo, é reacender. E essa palavra reavivar, do grego, a história dela eu acho linda. Porque tinha naquela época, Nicolas, nas fogueiras, um homem que era encarregado de manter a fogueira acesa. Ele era o braseiro. O homem que ficava lá, as pessoas às vezes nas festas do rei, um braseiro. Ele era encarregado de colocar fogo na lenha, de forma que não faltava fogo. Às vezes só estava na lenha, mas vinha o braseiro, colocava mais lenha, soprava sobre ela e vinha fogo de novo. Glória a Deus. E Paulo diz assim: olha, por esse motivo eu quero te encorajar, Timóteo, reavive o dom de Deus que há em ti. Se fala para reavivar, porque não estava avivado, mas não estava morto. Timóteo, talvez envergonhado, entristecido, estava como aquela madeira que tinha pegado fogo. Não tinha fogo, pastor, mas tinha brasa. Timóteo não estava morto, mas ele estava tímido, porque não tinha fogo, mas tinha brasa. Aí Paulo falou para ele assim: reavive o dom. O braseiro vai soprar sobre a sua vida, Timóteo. O braseiro é o Espírito Santo que sopra. E quando o braseiro sopra, a lenha que só está ali na brasa, pelo sopro do braseiro, pega fogo. E Deus está falando, Paulo está falando para Timóteo: você está meio desanimado, mas reaviva o braseiro chamado Espírito Santo. Vai reavivar você, Timóteo. Ele vai soprar sobre a sua vida, vai tornar fogo de novo. Aleluia. E nessa noite, nesta manhã, melhor dizendo, Deus está aqui pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo dizendo a você: olha, talvez tenha alguém aqui que está como Timóteo, só na brasa, não tem fogo, mas tem brasa. Está meio desanimado, só está na brasa, está tímido, mas o Espírito Santo, que é o braseiro de Deus, ele está aqui entre nós para reacender em você a chama do Espírito Santo, e o fogo vai descer, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. E eu quero cantar o hino. Eu quero que os músicos me ajudem.